ok? Muito importante os prismas. Pessoal, todo ano, tu vai me dizer assim, professor, cai geometria espacial? Eu digo, galera, todo ano cai uma questão de geometria espacial. Todo ano cai. Quais são as figuras que eles mais gostam de cobrar na prova do Enem? Sempre tem uma questãozinha de paralelepípedo, né, uma caixa d'água, de um prisma, de um cilindro, do cone, são as principais que eles gostam de cobrar, tá? E também a gente não pode deixar de lado a figura que o pessoal acha mais difícil, que é a pirâmide, tá? Porque a pirâmide ela tem vários aspectos que a gente deve analisar dentro da pirâmide, que são triângulos retângulos, né? E o pessoal tem bastante dificuldade em visualizar aqueles triângulos retângulos ali dentro da pirâmide, né? Formando ali o famoso Pitágoras, né? Muito bem. Então, minha gente, o prisma, tá? Vamos começar aqui. O prisma quadrangular regular é o primeiro que nós vamos estudar, tá? Eu começo sempre por ele. Professor, mas não tem o triangular, de base triangular? Tem, mas eu prefiro começar pelo de base quadrangular, tá? Ok. Então, minha gente, vamos lá. Essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, então, tá? Um prisma quadrangular reto, né? Regular, porque olha só, ele tem todas as suas arestas da base, as arestas da base medindo a mesma coisa, tá? Nesse caso eu coloquei azinho, que é a aresta da base. Nós temos as arestas laterais, minha gente. As arestas laterais também todas iguais, tá? Medindo exatamente a mesma coisa aqui, tá bom? Vocês podem ver que, ó, aquelas que a gente não enxerga, a gente faz pontilhadinho, tá? Professor, como é que eu faria isso aqui à mão? Pessoal, olha só. O esboço do gráfico, né? O esboço da figura geométrica espacial, ela deve ser feita na prova, tá? Por que ela deve ser feita? Porque às vezes a gente não consegue só de cabeça entender o que a gente precisa resolver, o que a gente precisa encontrar. Então é necessário fazer um esboço do desenho, né? Como é que eu faria um esboço desse desenho aqui bem rapidinho na hora da prova à mão livre, né? Vocês fazem isso aqui, galerinha, olha só, tá? Basicamente isso aqui seria a base superior, né? Então depois é só a gente fechar essa base superior, é só fechar aqui e fechar aqui, certo? Ficou um pouquinho torto, não tem problema. Vocês estão fazendo a mão livre, né? Estão fazendo a mão livre, ó. É só vocês completarem ali, sem problema, tá? Depois vocês vão baixar as arestas laterais, ó. Certo? Vão baixar as arestas laterais. Ó, vocês estão percebendo ó, que eu já baixei no mesmo tamanho, né? Então ela ficou aqui, parece que mais curta, mas não tá. E esta aqui de trás, pessoal, vocês baixem na mesma altura dessa do lado. E aí depois vocês só completem o desenho. Eu só não faço aqui o pontilhado já direto porque eu não consigo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que depois apagar aqui, tá? E ó, tá feito o esboço do problema. Gente, isso é mão livre, vocês fazem isso em segundos, tá? E é necessário fazer isso na prova, tudo bem? Então tá aí o esboço deste prisma quadrangular regular, tá? Então a gente começa a fazer ele, meus queridos, sempre pela base superior, né? Nós temos uma base superior e uma base inferior, tá bom? Maravilha. Antes da gente começar isso aqui, já a ver as fórmulas e tal, eu vou mostrar para vocês isso no 3D, tá? Para a gente entender certinho. Então eu tenho aqui um plano no espaço, tá? Eu tenho um plano da base. Eu vou fazer aqui, meus queridos, um quadrado, tá? O que é o quadrado? É o quadrado da base desse prisma, tá? Quadradinho. Depois eu vou botar uma perpendicular passando pelo centro, ó. Por que é interessante a gente entender todo o processo de construção, tá? Porque olha só, não é só pegar a figura pronta, é entender as partes dessa figura, tá? Porque alguém sabe me dizer por que eu passei essa perpendicular pelo centro do prisma aqui, pessoal? Da base aqui? Não? Eu passei essa perpendicular para justamente eu conseguir fazer ele reto, perpendicular ao chão, tá? Então olha só, vamos lá, opa. Eu vou colocar um vetor aqui
e a partir do vetor eu vou fazer o prisma. Ó, assim eu garanto que ele vai ser um prisma reto, tá? O que, que seria um prisma não reto? É aquele prisma oblíquo, né? Todo mundo conhece a Torre de Pisa lá na Itália, sim ou não? Que ela está inclinada assim? Conhecem? Pois é. Ela está oblíqua, né? Ela está oblíqua ao nível do solo, né? Então, o que acontece? Para garantir que esse prisma vai ser reto, tá? Eu faço uma perpendicular ao plano, passando no centro da, da base dele. E isso vai me garantir que ele é um prisma perfeitamente reto. Então tá aqui, minha gente, ó. Eu vou fazer uma coisinha aqui para vocês enxergarem melhor. Estilo da superfície, vamos botar rachuras finas. Ó, assim a gente consegue enxergar ele lá dentro, ó, tá? Eu vou tirar esse vetor fora aqui, só para ele não incomodar. Tá aí, ó. Ok? Tá aí a figurinha. Essa aí é o prisma quadrangular reto, tá? Regular. Maravilha, gente. E aí? Olha só, nós temos uma base inferior, uma base superior, nós temos 4 faces laterais, tá? Nós temos aqui, ó, a aresta lateral, as arestas laterais, nós temos as arestas da base, tá? Então, é bem tranquila essa figurinha aqui, por isso que eu começo com ela, tá, pessoal? O que vocês acham? O cubo é um prisma, pessoal? Podem me responder? É, né? O cubo é um prisma, tá? O cubo é um prisma, isso, que as arestas laterais do cubo são iguais à aresta da base, então ele acaba sendo um cubo, tá? Mas ele é um prisma também. Então, beleza, gente, tá aí, prisma quadrangular regular, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nesse carinha aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, começando pela área da base, tá? Nós temos que a base desse prisma aqui é um quadrado, então a área dele é A vezes A, ou seja, a área da base igual a A quadrado. Minha gente, o que eu quero de vocês aqui, ó, tá? Eu não quero que vocês fiquem decorando 500 mil fórmulas, certo? Certo? Porque assim, ó, você já tem muita fórmula para decorar, tá? Então, eu vou tentar ensinar vocês aqui a usar o básico de fórmulas de geometria que é necessário, tá? Eu não vou ficar, por exemplo, aqui, a fórmula do volume do tronco de uma pirâmide. Qual? Não precisa fazer, não precisa decorar a fórmula de tronco de pirâmide, tá? Existe o processo para se chegar na resposta, tá? Muito bem? Então, vejamos bem. Área de quadrado, todos vocês sabem, meus queridos. Lado vezes lado, ou seja, como os lados são iguais, é A vezes A, fica A quadrado. Precisa decorar que a área de um quadrado é A quadrado? Não, é só saber que a área do quadrado é lado vezes lado, correto? Então, agora, quantas faces laterais tem esse prisma quadrangular aqui? Quantas? Faces laterais, meus queridos. 4 faces laterais, né? E elas são retangulares, correto? São 4 faces, isso. Então veja bem, a área lateral de um prisma, tá? Ele é dado pelas faces que estão na lateralidade dele, ou seja, ao redor dele. Não é a base de cima e não é a base de baixo, é apenas a área lateral dele, ok? Então, como são 4, vejam bem, como é que eu calculo a área dessa face aqui, ó? Dessa face da frente aqui, pessoal. Como é que se calcula a área dessa face da frente aqui? É lado. A vezes altura. Isso, A vezes altura, ou seja, lado vezes lado. É um retângulo, lado vezes lado. Novamente nós temos lado vezes lado. Aí é só tu ver base e altura. Quanto mede a base, quanto mede a altura. E multiplicar por 4, porque aí nós temos 4 retângulos perfeitamente iguais na lateral deste prisma. Então, a área lateral, 4 vezes a área de uma das faces laterais. Tá bom? Aí vejam só. Professor, eu vou decorar essa fórmula aqui, ó. Não precisa, minha gente. Por quê? Área total é a área lateral mais a área da base superior mais a área da base inferior. Então, basicamente, o que eu tenho? Que a área total é a área lateral
somado com as duas áreas da base. Tá? Então, não há necessidade de decorar isso aqui. É simples, tu olha para isso aqui e tu vê. Ah, ele tem 4 faces laterais, tem uma face que é uma base superior e uma base inferior. Acabou. É só somar todas as áreas. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus queridos? Tá? Não precisa decorar um monte de fórmula. Agora, como é que se calcula o volume desse prisma? Como é que se calcula o volume dele? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o que acontece? Ó? Se nós temos a base sendo um quadrado, todo mundo sabe calcular a área de um quadrado. Multiplica pela altura, você tem o volume. Tá? Imaginem uma folha de papel quadrada. Tá? Uma folha de ofício. Essas que a gente usa, né? Se eu começar a empilhar uma folha de ofício em cima da outra, vai formar uma figura exatamente assim, tá? Só que imagina que essa folha é quadrada e não retangular. Então, se eu começar a empilhar várias folhas de papel, elas começam a dar altura, tá? Ou seja, é a área daquela folha multiplicado pela altura vai dar o volume do objeto, tá? Então, nesse caso aqui, volume é... Gente, na geometria espacial, com exceção da esfera, tá? O volume é sempre a área da base vezes a altura. O que vai diferenciar depois é lá no cone, que tem ponta, né? O conezinho tem ponta, e a pirâmide que tem ponta, né? Ou seja, aí nós vamos dividir o volume por 3. Mas o volume de qualquer objeto regular assim, tá? Ele é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Entenderam? Yes ou no? Sim. Beleza, beleza. Yes. Show, yes. Ok, vamos para o prisma triangular então. Bom, meus queridos, assim, ó, o que muda, tá? Vamos primeiro ver uma coisinha que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Bom, a base do prisma, a gente sabe que é um quadrado, né? Então nós temos algumas coisas importantes aqui que nós temos que entender. Por exemplo, opa, I'm sorry, aqui. O que seria isso aqui que eu vou fazer agora, ó? Ó, isso acontece bastante, ó, nos probleminhas. O que é isso aqui? Alguém sabe o nome desse traço que eu acabei de fazer aqui na base? É o apótema do quadrado, muito bem. E quanto é que mede o apótema desse quadrado? Metade do lado. Isso, metade do lado. Por que eu fiz isso para vocês aqui? Olha o que pode acontecer, pessoal, num probleminha. Opa, só um pouquinho. Num probleminha aí que vocês possam ter, pode acontecer isso aqui, ó. Ó, o que nós temos aqui? Uma circunferência, uma circunferência inscrita na base do quadrado, né? Ou seja, vocês concordam que esse apótema vai ser o raio da circunferência? Ok, maravilha, tá? E uma outra coisa que nós podemos ter também é isso aqui, ó. Uma circunferência, uma circunferência circunscrita. Ai, meu Deus, só um pouquinho. Vamos de novo. Aqui, agora vai dar. Uma circunferência circunscrita ao quadrado. Ou seja, olha aí, ó. E onde é que está o raio dessa circunferência? Diagonal. Metade da diagonal. Muito bem. Então, olha aqui. Vamos lá. E até aqui, ó. Ó, beleza, ó. O raio da circunferência circunscrita é metade da diagonal. Maravilha, gente. Isso é um tipo de problema que ocorre bastante, tá? Eles pegam, não basta pegar o prisma, eles dizem que a base está inscrita num círculo, né? Ou circunscrita. E aí vocês têm que saber essas relações aí, tá? É mega importante, mas, professor, eu tenho que decorar isso? Não, gente, não precisa decorar. É só você ver, perceber que aqui o raio é a metade da diagonal e aqui o raio é o apótema, ou seja, a metade do lado do quadrado, tá? Isso são coisas fundamentais aí que vocês têm que saber. Bom, agora vamos ver o prisma triangular, tá? Vamos começar então com uma base triangular, que é um triângulo, tá? Num plano no espaço, certo? E aí eu vou passar uma perpendicular ao plano lá pelo centro daquele triângulo ali. Isso vai garantir que o prisma vai ser totalmente reto, tá, pessoal?
Aqui não é a nossa ideia de ficar falando muito sobre o prisma oblíquo, até porque dificilmente cai no Enem um prisma oblíquo, tá? Nunca vi cair prisma oblíquo. Então, nós temos um prisma com base triangular, tá? E tá aí o bichinho. Ó, tá aí o bichinho. Certo? Vamos botar aqui também a espessura, o estilo da superfície com rachuras finas, para vocês poderem enxergar lá dentro dele, né? Aí, gente, ó, prisma triangular regular, certo? Qual é a diferença? O que muda aqui, basicamente? O que muda é a base. O resto dos conceitos é o mesmo, tá? Desculpa. Como é que você calcula a área da base, tá? Vocês todos sabem. Vamos lá. A área da base, pessoal, é um triângulo equilátero, tá? Então, se ele é um triângulo equilátero, nós temos que a área da base vai ser a quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa formulinha aqui, meus queridos, vocês têm que saber, tá? Muito importante. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero, tá? Agora, a área lateral desse prisma, vocês já sabem que tem quantos retângulos ao redor, pessoal, na área lateral? Tem 3 retângulos, né? Ok, dá pra gente perceber aqui perfeitamente, ó. São 3 retângulos na lateral deste prisma triangular, tá? Muito bem. Então, o que acontece, ó? A área lateral dele vai ser 3 vezes a base vezes a altura, ou seja, A vezes H. Então, 3 vezes A vezes H. Pessoal, a área total são 2 bases, uma base em cima, uma base embaixo, e nós temos a área lateral. Então, a área total é só somar todas as áreas lateral com a área da base multiplicado por 2, né? Então, super tranquilo, não precisa decorar essas fórmulas. É só a gente olhar para o problema, olhar para a figura que a gente vai saber, tá? E, novamente, o volume permanece o mesmo, a área da base vezes a altura, né? Meus queridos, então, olha só. Vamos pegar aqui a figurinha que é o prisma, tá? Prisma triangular. Vamos pensar na sua base agora. O que pode acontecer agora, tá? Agora pode acontecer isso aqui, ó. Mesma coisa que nós tínhamos lá no prisma quadrangular. O que é esse traço aqui que eu acabei de fazer? É o apótema de quem? É o apótema do triângulo da base, né? Olha lá, ó. Estão enxergando, ó? Muito importante, tá? Por que é importante saber isso aí, gente, tá? Ó, novamente nós podemos ter uma circunferência, só que agora inscrita no triângulo, tá? O que o apótema vai ser da circunferência? O raio da circunferência. Muito bem, tá? Mas agora, pessoal, e se eu tiver uma circunferência circunscrita a este triângulo aqui? Qual que vai ser o raio, pessoal? Eu não sei o nome, mas vai aí do centro até isso, até a ponta Tá. Esse aqui que eu acabei de fazer agora é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Tá. Quanto mede esse segmento que eu acabei de fazer? Eu não sei. Tem que fazer Pitágoras aí, meus queridos? Pode fazer Pitágoras? Pode fazer, porque olha aqui, ó. Aqui vai ser metade do lado do triângulo, correto? Aqui vai ser o apótema. E aqui a gente acha por Pitágoras. Mas, meus queridos, não é necessidade de fazer isso. Sabe por quê? Essa medida... Desculpa, pode repetir? A altura do triângulo, se tu tiver ela menos o apótema, dá esse valor aí também, não dá? Isso, muito bem. O que a gente pode fazer é pegar o apótema e multiplicar por 2, que vai dar exatamente esse pedaço aqui. Tudo bem? Porque olha só, esse pedacinho aqui
Vamos lá, deixa eu tentar deletar isso aqui. Isso Ok, vai ser sempre assim. vai ser sempre assim. É duas vezes o tamanho da foto. Isso, olha só. O que acontece aqui, nós temos o apótema, tá vendo, ó? O apótema, e isso aqui é duas apótema. Ou seja, a altura do triângulo são três apótemas, tá? Então existe essa proporção. Então, se você sabe calcular o apótema, né? Quem é que lembra como é que é a formulinha do apótema? Quero ver. Bora lá. Não lembro. Então vamos Professor, agora exigiu demais. exigir demais. Vamos lembrar então aqui, tá, meus queridos? Olha só. Deixa eu só copiar isso aqui para nós podermos rabiscar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu tirar fora isso aqui. Olha só, o que acontece? Isso aqui é o apótema. Esse pedacinho é o apótema. O apótema, gente, tá? Que pode chamar de AP, apótema, para não confundir com o azinho, né? Ele é o lado do triângulo raiz de 3 sobre 6, tá certo? E a altura do triângulo é a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplinho aqui. Se o lado do triângulo mede 6, o apótema vai ser 6 raiz de 3 sobre 6, ou seja, o apótema vai ser raiz de 3. Se o lado do triângulo mede 6, né? Então a altura vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, ó, percebam o que vai acontecer aqui. Ó, o apótema é raiz de 3, a altura é 3 vezes raiz de 3, ou seja, é 3 vezes o apótema. Conseguiram perceber ou não? Sim? Sim. Ok. Então esse pedacinho aqui, ó, que é o raio da circunferência circunscrita, vai ser duas apótemas. Então é só pegar o apótema, multiplicar por 2. Então esse pedacinho vai ser 2 raiz de 3. Então por isso que vocês, essas formas... Pois não. Eu me perdi quando tu falou esse negócio ali do círculo circunscrito, do 2 raiz de 3. Tá, ok, vamos voltar então. Tá? Vocês concordam que esse pedaço aqui, esse pedaço que eu estou fazendo em azul aqui, ele é o raio da circunferência circunscrita? Sim. Sim, ok. Esse pedaço em azul é duas vezes o apótema. É duas vezes o apótema, tá? Então a gente pega o apótema e multiplica por 2, tá? Porque olha só, a altura que eu vou fazer em vermelho aqui, a altura seria tudo isso aqui, ó. Certo? Ok? Certo. Beleza. Então, a altura, ela é 3 vezes o apótema, tá? O apótema é só esse pedacinho aqui. Então, se eu multiplicar esse apótema por 3, eu obtenho a altura do triângulo. Se eu multiplicar por 2, o apótema, eu obtenho só esse pedaço aqui, ó, que é o raio da circunferência circunscrita. Tá claro agora? Aham. Beleza, tá. Então, meus queridos, o que você tem que saber? Ó, isso aqui vocês têm que saber. Essas duas formulinhas aqui, do apótema e da altura do triângulo equilátero, vocês têm que saber, tá? Só que essas formulinhas só servem para o triângulo equilátero, tá bom? Ok? E a formulinha da área, né, pessoal, que vocês já sabem, a área do triângulo equilátero é a quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Outra formulinha que vocês devem ir pro Enem aí com ela na ponta da língua, tá? Não pode esquecer, essas três formulinhas aqui são mega importantes. Beleza? Posso continuar? Yes? Pode, mano. Beleza, gente. Então tá bom. Então tá aí, ó, o prisma triangular, tá? Então, repetindo, a área da base, a quadrado raiz de 3 sobre 4, a área lateral são 3 vezes a área de um desses retângulos laterais aqui, né? Tá na lateralidade. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque são uma base em cima, uma base embaixo. E o volume é a área da base vezes a altura dele, tá? Ok, agora nós vamos já para um pouquinho mais chatinho, tá? Não é difícil, mas é um pouquinho mais chatinho. Então, vamos criar agora aqui um prisma hexagonal regular, tá? Então, começamos com um hexágono na base, ok? Vou fazer uma perpendicular pelo centro,
que é para ele ser um poliedro reto, né? Tá? Agora, um vetor sobre essa reta perpendicular, para garantir a altura dele também. Tá? E agora vamos fazer o prisma por esta base e esse vetor aqui. Fechou o pastel aqui, ok? Só vou colocar o estilo de superfície aqui para vocês enxergarem ele. Opa! Para vocês enxergarem ele por dentro, né? Aqui. Vamos eliminar esse vetor aqui. Fechou. Tá aqui, pessoal, ó. O prisma hexagonal regular, tá bom? Ok. Esse prisma hexagonal regular, pessoal, então ele tem uma base que é um hexágono regular, tá? Ok? Um hexágono regular. Então nós temos quantas faces laterais iguais aqui, pessoal? Que são retângulos. 6 faces retangulares, né? Ok, beleza. Então, vamos pensar um pouquinho na questão das formulinhas dele, né? Então, vamos lá. Aqui. Vamos começar aqui. Gente, o que é isso aqui que eu vou circular? Ó? Prestem bem atenção. Isso que eu estou circulando aqui, ó. É a área do que isso aqui? É a área de um triângulo equilátero. Muito bem. Então, sabendo isso, por que está multiplicado por 6 aqui, ó? A área da base. Hexágonos se faz com 6 triângulos equiláteros. Isso. A base do prisma é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então, ó, eu vou fazer eles aqui. Tá? Vou fazer os triângulos equiláteros aqui. Olha só. Quando eu traço as diagonais dos vértices opostos, ó, olha o que acontece. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos exatamente equiláteros, tá? Então, se eu calcular a área de um desses triângulos aqui, eu consigo, então, achar tudo que eu preciso, né, pessoal? Então, prestem bem atenção nisso que eu vou fazer aqui agora, tá? Vamos lá. Eu só vou pegar aqui para a gente poder entender o que eu quero explicar aqui para vocês. Tá? Aqui está o hexágono regular, tá? Muito bem. Vamos supor que o lado aqui, né, seja A, né? Ó, aqui também é A. Ele é triângulo equilátero, então se o lado do hexágono mede A, o triângulo, todos os triangulinhos aqui têm medida A também. Tudo bem? Tudo é A aqui, certo? Então a área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, A quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então é bem interessante isso aqui, é bem importante que vocês entendam isso aqui. Tá? Agora, o que seria isso aqui, ó, que eu vou fazer agora? Deixa eu só botar aqui. Ponto médio. Ok. Vamos lá. O que é o nome disso aqui que eu estou fazendo agora? É a altura do triângulo. Tá, os dois estão certos, tá? Quem falou apótema e quem falou altura está certo. Só tem que entender o seguinte. A altura do triângulo equilátero coincide com o apótema do hexágono, tá? O apótema do hexágono, ele vai do centro do polígono, né, do centro do hexágono, até o ponto médio de um dos lados aqui, tá? Então, esse aqui é o ponto médio. Então, esse traço aqui, ó, é exatamente o apótema do hexágono. Mas é a mesma coisa que a altura do triângulo equilátero, tá? E isso, gente, é muito importante que vocês entendam, tá? Então, olha só. Como é que a gente vai entender a formulinha, então, do apótema do hexágono, pessoal? Tá? Como é que fica a formulinha do apótema do hexágono? O apótema do hexágono é a altura do triângulo equilátero, ou seja, a altura de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, nós vamos ter exatamente isso aqui. Tá? Tudo bem? Alguém não entendeu isso aqui? De boa na lagoa? Boa. De boa na lagoa, tá.
Gente do céu, então presta atenção aqui numa coisa mega importante também, tá? O que acontece se nós tivermos aqui uma circunferência inscrita neste hexágono aqui? Deixa eu fazer ela aqui ligeirinho. Hoje o troço tá meio lento aqui. Ok. Olha aí, ó, nós temos uma circunferência inscrita na base desse hexágono ali. Tá certo? Qual é o raio dessa circunferência, pessoal? O apótema do... É o apótema do hexágono, ou a altura do triângulo equilátero, certo? Certo. Muito bem. Mas também nós podemos ter uma circunferência circunscrita à base... Opa, ficou erradinha, só um pouquinho. Na hora de clicar ali deu treta. Tá. E se nós tivermos uma circunferência circunscrita ao hexágono, pessoal? O que vai ser o raio da circunferência? Vai ser um lado do triângulo. O lado do triângulo equilátero, que é o mesmo lado do hexágono, né? Ok? Então, se a circunferência for circunscrita ao hexágono, o raio da circunferência é o próprio lado do hexágono, né? Que seria esse tracinho aqui, ó. Tá claro isso, minha gente? Sim? Tá bom. Sim. Ok. A gente não chegou a fazer isso no triângulo, fez no triângulo também, tá? Tá tudo dominado, então. Maravilha. Então, minha gente, vamos lá. Nós temos 6 retângulos em volta, né? Então, a área lateral é 6 vezes A vezes H. Então, a área de um retângulo é A vezes H. Nós temos a área total. A área total é a mesma coisa, é 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura. Gente, a ideia do negócio, né, é tudo a mesma, tá? É tudo a mesma coisa. O que muda de uma figura para outra é a base, né? Nós temos a base quadrada, né, a base triangular e a base hexagonal, tá bom? Dificilmente vai cair uma base pentagonal, porque o pentágono é mais complicadinho de fazer a área da base, tá? Uma porque o pentágono, quando tu forma os 5 triângulos no pentágono, ele não é um pentágono, é um triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles, né? Então também é possível calcular, só que não é muito normal acontecer de um prisma pentagonal, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Exercício. Calcule a área lateral, a área total e o volume. Então, nós temos que calcular 3 coisas aqui, tá? A área lateral, a área total e o volume de um prisma quadrangular, ó. Prisma quadrangular regular, cuja aresta da base mede 7, tá? E a altura mede 10. Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz. Chora, chama a mãe, puxa os cabelos? Não. Primeira coisa que a gente faz. A gente faz um esboço do problema, tá? Aquilo que a gente precisa. Então, olha só. Primeiramente, nós vamos desenhar a situação que nós temos aqui, tá? Então, a situação que nós temos aqui é um prisma quadrangular. Então, a gente começa pela base superior, depois descemos as arestas laterais, ok? Depois a gente faz a outra lá que está atrás e a outra que está atrás, na mesma altura, tá? Depois a gente vai fechar ele, né? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui e vamos fechar aqui. Fechou o pastel. Aí depois, meus queridos, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, achei. Depois nós vamos tracejar, né? Vocês podem fazer já direto à mão, né? Estão fazendo aí com um lápisinho, já faz pontilhadinho, tá? Ok. Fechou o pastel. Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá, deixa eu pegar uma outra corzinha. Nós temos que a base dele é 7 centímetros. Então, 7, 7 e a altura dele é 10. 10 centímetros, tá bom? Então, vamos começar calculando a área da base. Meus queridos, a base é um quadrado. Ou seja, a área de um quadrado é lado vezes lado, 7 vezes 7, que dá 49 centímetros quadrados. Ó, vamos usar a nomenclatura correta, tá bom? Falou em comprimento,
é centímetro, ou metro, né? Ou milímetro, ou decímetro, tanto faz. Falou em área, é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Falou em volume, é centímetro cúbico, metro cúbico, tá? Então a gente tem que saber o que a gente está lidando, qual é a unidade que a gente está trabalhando, tá? Então, a área da base é tranquilo, vocês entenderam? De boas? Sim. Ok. Agora, meus queridos, nós temos a área total que nós temos que calcular, tá? Desculpa, vamos calcular primeiro a área lateral. Área lateral. Pessoal, quantos retângulos tem ao redor deste prisma? Tem 4. 4, né? Que é esse aqui, ó. Tem esse aqui da frente, né? Esse da frente. Tem aquele lá de trás. E tem a das laterais aqui. Uma aqui, outra aqui. Então, nós temos 4 vezes 7 vezes 10. É isso? Sim ou não? 7. Ok. Não sei, eu tô copiando. Tá. Então, são quatro retângulos iguais e a área de um retângulo é calculada assim, 7 vezes 10. Ou seja, a base vezes a altura, né? Ok? Então, nós vamos ter 28 vezes 10, 280 centímetros quadrados. Tá? Essa aqui, então, é a área lateral do prisma. Ok? Agora, minha gente, vamos calcular a área total desse prisma, tá? A área total do prisma, pessoal, é 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Então, nós vamos ter 2 vezes a área da base, que a gente já calculou, que é 49, mais a área lateral, que é 280, que nós já temos daqui e daqui, né? Então, é só a gente somar tudo. Então, nós vamos ter 98 mais 280 dá 378, é isso? 378. Confirmam, pessoal? Eu não tenho esse resultado, eu não fiz antes, viu? Eu fiz aqui de cabeça e deu isso aí também antes. Beleza, show de bola. Tá? Eu tô fazendo aqui direto também, eu não resolvi antes aqui, então vocês me ajudem aí nos calculinhos, tá? Muito bem. E para finalizar aqui, o que o problema pediu, nós temos que calcular o volume deste prisma quadrangular. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é 49 e a altura é 10. Bom, fechou o pastel aqui, então, 490 centímetros cúbicos, né? Quando a gente está falando de volume, é centímetro cúbico. E aí? O que vocês acharam? Foi difícil? Não, né? Bem simplesinho. Tá? Isso aqui é bem de boa na lagoa aí. Pessoal, eu tenho uma lista, posso passar para vocês, acho que tem 100 exercícios na lista só de geometria espacial. É assim, é uma lista topzera. Se vocês resolverem essa lista devagarinho, até o fim do ano, até o Enem, aí vocês vão estar safo em geometria, tá? Muito bem. Número 2. Alguém ficou com dúvida na 1, pessoal? Não. Não? Então tá. Beleza. Agora, determine o volume de um prisma quadrangular regular, cuja diagonal da base mede 6 raiz de 2 e a área lateral é o dobro da área da base. Bom, agora já não foi uma coisa tão direta, né? Ok? Então, olha só. Vamos pegar aqui o prisma quadrangular. Eu vou fazer novamente um esboço desse prisma quadrangular. Tá? A gente sempre tem que fazer o esboço do desenho, tá? Então tá aqui, ó. Maravilha. Vamos baixar Vamos baixar as arestas laterais agora. Certo? E depois, pessoal, como vocês já entenderam, eu vou pontilhar para não ter nenhum probleminha aí, para a gente poder enxergar ele em 3D, né? Tá? Aí, ó, viu? É bem rapidinho, ó. E vocês, a mão livre é mais rápido ainda. Então agora eu vou pontilhar as arestas que não aparecem, que ficam escondidas. E tá feito o nosso problema. Bora lá. Determine o volume de um prisma. Então, a gente quer saber o volume dele, tá?
A gente sabe, deixa eu só sublinhar aqui, volume. A gente sabe que a diagonal da base mede 6 raiz de 2 centímetros. Então, onde é que está a diagonal da base? Diagonal da base pode ser aqui, ó. Tá? Pode ser aqui, ó. 6 raiz de 2 é a diagonal do quadrado da base do prisma. Tá? Então, vocês lembram uma relação, pessoal, que diz assim, ó. Vamos lá. Opa. Se o quadrado tem lado 3, tá? Se o quadrado tem lado 3, a diagonal desse quadrado vai ter lado, vai medir 3 raiz de 2. Lembra dessa relação? Sim ou não? Aham. Ok, perfeito. Na verdade, isso aqui é Pitágoras, né? Se vocês resolverem Pitágoras, aí vocês vão encontrar 3 raiz de 2. Mas a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, isso facilita muito a gente encontrar o lado do quadrado aqui. Então, se eu sei que a diagonal do quadrado é 6 raiz de 2, quem é o lado do quadrado? Quanto mede o lado do quadrado? 6. Muito bem. O lado do quadrado mede 6. Tá aí, ó. Tá? Muito importante isso. E a altura dele a gente não sabe, né? A altura dele a gente não sabe, mas a gente bota um Hzinho ali, tá? Nós temos uma outra informação importante aqui, ó. A área lateral é o dobro da área da base. Tudo bem? Então, olha só. Vamos escrever isso, tá? A área lateral é igual a 2 vezes a área da base. Como é que se calcula a área lateral desse prisma aí, pessoal? Como é que se calcula a área lateral? A área duas vezes a área da... Ah, não, pera, a área lateral, né? Então é 4 vezes... 4 vezes? Quadrado vezes a altura. Isso, muito bem. 4 vezes a aresta da base vezes a altura, tá? E a área da base, pessoal, a área da base seria o lado do quadrado multiplicado por ele mesmo, ou seja, lado vezes lado. Então, nós temos aqui 4 vezes o A, que mede 6, vezes a altura. E nós temos aqui 2 vezes o A, que mede 6, e o A, que mede 6. Tá aí, ó. Tá? 6 vezes 4, 24. Nós vamos ter 24H. Igual aqui, 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. Ou seja, 72 dividido por 24, nós vamos encontrar uma altura aí de 3 centímetros, né? É isso? Confere? Aham. Muito bem. Tá? E aí? Achei a altura. Agora que eu sei a altura, pessoal, eu tenho que calcular o volume. Tá? E o volume, a gente sabe que é a área da base multiplicada pela altura. Então, nós vamos ter a área da base 6 vezes 6 e a altura 3. Tá? Então, nós vamos ter aí 36 vezes 3, dá o quê? 108? 108? Aham. 108 centímetros cúbicos, tá? Pronto, galerinha. Foi difícil? Não foi difícil. A gente só partiu da diagonal, partimos da diagonal, né? E a partir da diagonal encontramos o lado do quadrado. E a partir da informação que foi dada ali, que a área lateral é o dobro da área da base, a gente tem que entender que nós temos que escrever matematicamente o que está escrito aqui no português, tá? Eu sempre digo isso. Interpretação é muito importante. Se falou que a área lateral é o dobro da área da base, então você escreve uma equação. AL é igual a 2 vezes a área da base. Tá? Isso é fundamental a gente entender. Por que só como é que acha o lado do quadrado que eu não prestei atenção aqui, não peguei? Pois não, vamos lá. Nós temos o quadrado. Esse quadrado que eu fiz aqui, ó, é o quadrado da base do prisma, tá? E aí nós temos que a diagonal desse quadrado mede 6 raiz de 2. 6 raiz de 2, tá? E eu preciso descobrir o lado aqui, certo? Então, existe uma regrinha que diz que a diagonal é o lado do quadrado vezes a raiz de 2, tá? Isso para o quadrado, tá bom? Ah, tá, queria saber isso aí mesmo. Isso, perfeito. Então, se a diagonal é 6 raiz de 2,
né? O que vai acontecer? Ó? Nós cancelamos aqui, o A vai ser 6, tá bom? Então, Legal. beleza, uma coisa que a gente pode sempre ter na cabeça sobre o quadrado, né? É que se o quadrado tem lado 5, a diagonal é 5 raiz de 2. Se o quadrado tem lado 7, a diagonal é 7 raiz de 2. Então, se a diagonal é 6 raiz de 2, é porque o lado é 6, tá? Então, é uma coisa já para facilitar a gente ganhar tempo na hora da prova, tá? Vamos para a questão 3, então? Pessoal, nossa aulinha vai até as 9h30, né? Isso. 9h30, tá, beleza. Só para mim lembrar aqui dos horários aí. Calcule a área total de um prisma quadrangular regular de altura 8, cuja base está inscrita num círculo de comprimento 4π centímetros. Ó, tá vendo? Ó? Começamos já a dificultar um pouquinho, tá? Mesmo assim, não é nada absurdo, é uma coisa bem tranquilinha. Então, vamos lá. Vamos fazer o prisma triangular, então, tá? Desculpa, quadrangular. Vou fazer ele em preto aqui. Desculpa. Prisma quadrangular. Ok. Vamos baixar aqui as arestas laterais, então, tá? Como sempre. Ó, aquele biquinho que ficou ali não tem problema nenhum, tá? Aquilo ali é só um esboço da nossa situação problema aqui. Tá? Faltou um pouquinho ali, professor? Ó, não tem problema, é só um esboço. Tá, galerinha? Isso é uma coisa aí que vocês fazendo a mão livre aí com a caneta ou lápis fica mais fácil. Tá? Então, bora lá. Ó, vou pontilhar sempre o que fica atrás para entender a noção de profundidade, né? Dessa visualização espacial é muito importante. Perspectiva do objeto, né? Tá? Como eu falei para vocês uma vez, né, gente? Nós temos que representar em 2 dimensões o que é uma figura tridimensional. Então, a gente tem que fazer todos os artifícios para poder enxergar isso perfeitamente, visualizar o problema. Muito bem, vamos lá. Então, nós temos que saber a área total de um prisma quadrangular regular de altura 8. Então, a altura dele é 8 centímetros. E a base dele está inscrita num círculo de comprimento 4π. Então, olha só. A base está inscrita num círculo, tá? Eu vou ajeitar aqui o círculo devagarinho para a gente poder tentar colocar ele aqui o máximo possível. Não, aqui não vai dar, vou ter que fazer a mão. Tá? Vai sair meio tosco, tá? Meu círculo aqui, tá, pessoal? Mas vocês vão compreender aí. Vamos novamente. Ficou uma coisa, né? Mas tudo bem. Então, basicamente o que acontece, ó. Vamos lá, isso aqui tá atrás, eu vou pontilhar, tá? O que é esse traço que eu vou fazer agora aqui, ó? Todo mundo olha para cá, importante. O que é esse traço que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui. É metade da diagonal do quadrado. É a metade da diagonal do quadrado, né? Mas ele também é o quê? O raio da circunferência. O raio da circunferência. Maravilha. Bom, se eu tenho a informação aqui de que o comprimento é 4π. O comprimento é 4π centímetros, né? Como é que eu descubro o raio da circunferência a partir do comprimento da circunferência? Eu sei que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Isso é igual, então, a 4π, tá? No lugar de comprimento, eu botei 2πr. Entenderam o que eu fiz ou não? Sim ou não? Sim. Ok, Eu tá. não entendi. Oi? Eu não entendi. Tá, vamos de novo, então. Vamos lá. O comprimento de dessa circunferência é 4π centímetros, certo? Mas como é que é a fórmula do comprimento? Então, no lugar do comprimento, eu vou botar a fórmula do comprimento, que é 2π vezes o raio. Vou chamar de drzão, tá? Então, no lugar do comprimento, eu boto 2πr. E isso tem que ser igual, então, a 4π. Ou seja, o comprimento da circunferência, que é 2πr, tem que ser igual a 4π. Tá? Entendeu agora? Entendi. Ok, então eu vou cancelar o π com o π.
e vai sobrar 2R igual a 4. O 2 passa dividindo o 4, então nós vamos encontrar que o raio da circunferência é de 2 centímetros. Tá? O raio da circunferência é de 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, meus queridos, mede 2. Tá? Esse pedacinho mede 2. Tá certo? Então, quanto é que vai medir a diagonal do quadrado? A diagonal da base do quadrado aqui vai medir quanto? Essa diagonal mede quanto, pessoal? Se o raio mede 2, a diagonal mede quanto? 4. Então, isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, para diferenciar, tá? Tudo bem? Então, ó, a diagonal deste quadrado é 4 centímetros. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês agora. Como é que eu descubro o lado do quadrado? Eu sei que a diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. É isso? É isso? Sim ou não? Sim. Ok. Como a diagonal mede 4, e eu tenho, então, que a diagonal é a raiz de 2, eu vou passar o raiz de 2 dividindo, né, o 4, e aí eu vou ter que racionalizar isso aqui, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Nós vamos chegar em A igual a 4 raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2 centímetros. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim? Então eu sei agora que a medida do lado do quadrado da base mede 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tá bom? E agora, eu consigo calcular a área total, sim ou não? Vamos começar pela área da base, então. A área da base, a base deste prisma é um quadrado. Então, como é que você calcula a área do quadrado da base? É 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, que é a mesma coisa que elevar ao quadrado, sim ou não? Ok. Então aqui vai dar 2 ao quadrado 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, então 4 vezes 2, a área da base é 8 centímetros quadrados. Vocês concordam comigo? Ah, beleza. Agora que eu sei a área da base, eu tenho que calcular a área lateral, tá? Então, a área lateral, quantos retângulos tem em volta? 4. 4 retângulos. Então é 4 vezes a base, que é 2 raiz de 2, vezes a altura do retângulo, que é 8, tá? Ó, vocês não confundam isso aqui com a área da base. Eu estou falando da base do retângulo, tá? Que está na lateral do prisma. Então, são 4 retângulos iguais. Então, a área do retângulo é isso aqui, ó. É a base do retângulo vezes a altura do retângulo, tá? Então, a área lateral aqui vai ser 64 raiz de 2, né? 64 raiz de 2 centímetros quadrados. Tá bom, gente? Ok. E agora, meus queridos, qual é a área lateral? Desculpa, a área total, que é o que pediu o problema. A área total é 2 vezes a área da base, somado com... Professor. Oi, pois não? Não é 72? Quanto? Repete. É que aqui dá 8, né? 4 vezes 2, 8. E aí fica 8 vezes 8, né? É isso? Sim, mas é 64 vezes. Acho que não, tá... não, errei. Tá Eu bom. achei que 4 vezes 8 era 36. Tá bom. Beleza, tá, então tá certo, né? Então, a área total, meus queridos, vai ser 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. Certo? Então, nós temos aí 2 vezes a área da base, que é 8, né? Mais a área lateral, que é 64 raiz de 2. Ok? Então, a área total vai ser, ó, 16, né? 2 vezes 8, 16, mais 64 raiz de 2 centímetros quadrados. Eu pergunto, será que a resposta vai estar assim lá no Enem? O que vocês acham? Será que a resposta vai estar assim a resposta? Não. Ou talvez. É muito provável que não.
Porque olha Vou só, dar o valor da raiz de 2, talvez. também podem dar o valor da raiz de 2, aí tem que substituir, ou a resposta pode estar assim, ó. Ó, 16 e 64 são múltiplos, né? 16 vezes 4 dá 64. Então ele vai botar o 16 em evidência e a resposta vai estar assim, ó. 1 mais 4 raiz de 2 centímetros quadrados. Tá bom? Então vocês têm que estar ligados nisso aí também, viu só? Tá? Às vezes pode ser que eles deixem assim a resposta, mas podem ser que eles coloquem o 16 em evidência. E aí fica dessa forma aí. Entenderam? Sim. Ok, gente, maravilha, tá? Show de bola. Então tá, eu vou fazer ainda mais exercícios com vocês aí. Numa próxima aula, eu vou selecionar mais exercícios de prisma. Aí eu vou fazer exercícios de prisma triangular e hexagonal também, tá? Hoje, os exemplos aqui foram só de quadrangular, mas eu vou fazer dos outros também, tá? Tudo bem? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. E aí, em cima dessa lista de exercícios, eu vou trabalhar bastante exercícios de geometria espacial e eu vou trazer também exercícios do Enem para vocês sobre de geometria espacial. Tá bom? Muito bem. Feito o prisma, né? Comentei sobre o prisma. O que vai mudar do prisma que a gente fez quadrangular para o triangular e para o hexagonal? Vai mudar só a área da base. O jeito de calcular as coisas é tudo a mesma coisa, só muda a área da base, tá? Muito bem. Então vamos começar agora um outro objeto espacial aí muito importante que cai bastante no Enem, que é o tal do cilindro, né? Por que ele é chamado de cilindro de revolução, pessoal? Alguém sabe me dizer? Por que é de revolução? Ah, porque não tem... eu lembro que tem alguma coisa a ver com o poder... Alguma coisa a ver com o giro dele, não é? Tipo, se tem... Um quadradinho girando, não é? Isto, exato. É isso aí, tá? É isso aqui. Nós temos, deixa eu só pegar uma escrita maior aqui. Nós temos a seguinte situação, né? Nós temos um eixo, né? Nós temos um eixo e nesse eixo aqui nós temos um retângulo, tá? Nós temos um retangulinho. Ok. Esse retangulinho aqui essa medidinha aqui, ó, é o raio e essa aqui é a altura dele, tá? Então, quando a gente gira isso aqui, né, por esse eixo em azul que eu fiz aqui, quando tu rotaciona ele, ele vai formar exatamente um cilindro, tá? Então, ele é de revolução, certo? Então, por isso que recebe esse nomezinho aí, tá, pessoal? Legal. Então, nós temos alguns nomezinhos bem interessantes aqui que você tem que entender. Por exemplo, no cilindro nós temos a geratriz, tá? E a geratriz, ela é a mesma altura no caso do cilindro. Então a geratriz, ela coincide no cilindro com a altura do cilindro, certo? Já no cone não, né? No cone a altura é no meio e a geratriz é do lado, tá, gente? Mas no cilindro coincide. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos que a base deste cilindro é πr quadrado, ou seja, a base do cilindro é um círculo, né? Vamos fazer ele aqui em tridimensional, pessoal, bem ligeirinho para vocês conseguirem enxergar aqui todas as propriedades do cilindro, tá? Então vamos lá, nós vamos começar aqui com uma circunferência neste plano aqui, tá? Uma circunferência no plano, tá vendo, ó? Bonitinho, tá? Aí nós vamos colocar aqui. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Se eu fizer agora um cilindro, onde é que está o cilindro agora? Está aqui, cilindro. Um cilindro por esta circunferência aqui e por este. Olha só o que acontece, ó. Na verdade ele é infinito, né? Ele é um cilindro infinito, a gente está enxergando só uma parte dele, tá? Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limitar esse cilindro por um vetor, né? Que daí não tem problema, tá? Vou botar um vetorzinho aqui, opa, desculpa, aqui, sobre essa perpendicular, e aí eu vou fazer um cilindro somente daquela altura do vetor ali,
Que aí eu vou conseguir exatamente o que eu quero. Aí, fechou o pastel, tá vendo? Opa, acabei clicando sobre a perpendicular. Deixa eu esconder a perpendicular aqui para não dar problema. Vamos ver, agora sim, fechou. Pessoal, vocês sabiam que o cilindro mesmo, a gente faz ele fechado em cima, né? A gente fecha a face superior e a face inferior, que é a base, né? Superior e inferior, que é um círculo, a gente calcula a área. Porém, o cilindro ele é aberto, né? O cilindro ele é uma figura aberta, ó. Vocês estão vendo aqui? Certo? É uma figurinha aberta. Tá, gente? É o famoso cano, né? O cano de esgoto. Cano de água, certo? Então, olha aqui, ó. Nós temos o raio. Nós temos o raio aqui. Ok? E o que pode acontecer? Nós podemos acontecer a mesma coisa que nós tínhamos lá no prisma quadrangular, né? De ter a base do cilindro inscrita num quadrado ou circunscrita ao quadrado. Isso pode acontecer e nós temos que sempre estar ligado nessa situação aí, tá? Show de bola, então. Entenderam, pessoal? De boas? Então, vamos voltar lá para o cilindro. Tá aqui. Então, como é que fica a área da base? Bom, a área da base é a área do círculo, né? A área do círculo aí que é πr quadrado, tá? Então nós temos duas bases, uma base em cima e uma base embaixo, tá? A área lateral, pessoal, aqui, ó, aqui tá R minúsculo e aqui tá R maiúsculo, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, a área lateral é o seguinte, 2π vezes a altura, tá? Ou seja, isso é uma coisa que eu gosto bastante de mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Tá aqui, ó. Vocês estão enxergando a folha na minha mão? Sim? Tá, beleza. O que acontece quando eu dobro essa folha aqui, tá? Quando eu dobro essa folha, eu obtenho o círculo da base, ó, tá vendo? E o círculo da base superior, tá? Mas o que é isso aqui? É justamente essa parte de baixo aqui do retângulo, tá? Que formou o cilindro, certo? Então, olha só, como é que se calcula o comprimento de uma circunferência? Como é que se calcula o comprimento de uma circunferência? 2πr. 2πr. Ó, olha o retângulo. 2πr embaixo, altura. Então, 2πr vezes a altura. Então, por isso que a área lateral de um cilindro é 2πrh. É o comprimento da circunferência vezes a altura do cilindro. Porque o comprimento da circunferência é justamente a base do retângulo. Ó. Quando eu enrolo a folha, a base do retângulo é exatamente o comprimento da circunferência. Entenderam? Sim. Ok, maravilha. Show de bola, tá? Então, a área total, pessoal, a área total vai ser exatamente 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Então, nós temos duas bases circulares e mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura, tá? Assim como no prisma, né? No prisma nós fazíamos a área da base vezes a altura, no cilindro é exatamente a mesma coisa, tá? Então, beleza. Uma coisa bem importante vocês saberem, né, sobre o cilindro é o que é a secção meridiana de um cilindro. Tá? O que é a secção meridiana de um cilindro? Quando a gente secciona o cilindro, tá, nós obtemos uma secção meridiana. Tá? E como é que é essa secção meridiana? Eu vou fazer para vocês verem aqui. Opa! Para ficar bem retinho, pessoal, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui. Tá? Vamos ver aqui. Tá. Vocês vão ver que eu sou o mestre do Paint, né? Já falei para vocês. Tá? Doutorado em Paint. Doutorado em Paint, né? Aí, ó. Eu sou o mestre do Paint, ó, viu? O que acharam? Só deu uma treta aí agora, mas tudo bem. Agora deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu não me arrego pro Paint aqui. Ok. Aí, o mestre do Paint agindo. Show de bola. Tá? Feito. Então, desenhei um cilindro aí.
Então, o que acontece é o seguinte, meus queridos. Quando eu corto este cilindro de cima para baixo, imagina lá uma... Vamos ver, uma lata de milho, tá? Uma latinha de milho em conserva, né? Imagina que isso seja uma latinha de milho em conserva. Se eu pegar um facão e cortar ele de cima, assim, bem no meio, tá? O que vai acontecer? Tem até efeitos sonoros, pessoal. Tá? Então, olha só. Se eu cortar ele de cima para baixo, exatamente passando pelo diâmetro da circunferência, né, nós vamos obter exatamente isso aqui, ó. Tá? Um retângulo, tá? Um retângulo. Aqui atrás a gente não está enxergando, né? Não estamos enxergando, então é pontilhado. Então, o que é a secção meridiana? É eu cortar ele exatamente pelo diâmetro, de cima para baixo, na vertical, tá? Nós vamos obter um retângulo, tá, pessoal? Então, quando pede a área da secção meridiana, é a área do retângulo que fica dentro do cilindro, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês aqui da seguinte forma. Hein, senhor? Oi, pois não? Isso aí a gente sempre vai cortar o cilindro no meio. Secção meridiana é sempre no meio, tá? Então, Porque tipo, vocês lembram lá da geografia, né? Que tem os meridianos de Greenwich, né? Correto? Os meridianos de Greenwich são linhas verticais que cortam, né, dos polos, né? Certo? Passando exatamente no centro da esfera, do globo, né? Que seja da Terra. Então, uma secção meridiana, ela passa exatamente no centro do cilindro, pelo diâmetro do cilindro. Então, ela vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui, usando o aplicativo, tá? Bem rapidinho. isso aí. Pois não, pode falar. E daí qualquer segmento de reta, então, que sair do ponto médio desse corte aí e tocar... sair do ponto médio desse corte e tocar, tipo, na ponta da circunferência, vai ter o mesmo valor do raio? Sim, vai ter o mesmo valor do raio. Diz aqui do meio até aqui, até a circunferência. Até a superfície do cilindro. Sim, ela tem que sair formando 90 graus, né? Com o eixo central aqui, tá? Por exemplo, tem que ter um segmento. Vamos supor aqui, vamos colocar uma reta, só para ter uma noção, tá? Uma reta paralela a isso aqui. Ó, por exemplo, ó, qualquer reta que passa pelo vetor central ali, que é perpendicular ao plano, né? Ele tem que formar 90 graus para poder ser o raio, né? Senão, por exemplo, só para ficar claro isso que eu estou falando para vocês aqui. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, um segmento nesse plano, desculpa, um segmento aqui nessa reta e para baixo assim, ó. Opa. Ou para cima, vamos fazer para cima. Assim. Ó, isso aqui não vai ser o raio, tá vendo? Por que ele não vai ser o raio, ó? Ele não tá formando 90 graus aqui, tá vendo? Tá? Então é isso que você tem que cuidar. Mas então, ó, a secção meridiana é isso aqui, ó. Tá? É o corte feito exatamente passando pelo centro, ó. Cortando exatamente no meio, passando pelo diâmetro da circunferência. Estão percebendo que ele passa pelo diâmetro da circunferência? Sim? Sim. Ok, tá, então. Essa é a secção meridiana, lembra? Meridiano, lembra da secção meridiana no globo, né? Lá da geografia, é a mesma ideia, tá certo? Maravilha, então tá aí, ó, secção meridiana. E uma outra coisa, pessoal, que vocês têm que saber também, tá? O que significa é o tal do cilindro equilátero, tá? O que é um cilindro equilátero? Bom, quando a gente faz essa secção meridiana, forma um retângulo, correto? Só que às vezes pode não formar um retângulo, pode formar um quadrado, tá? Quando você faz a secção meridiana no cilindro e forma um quadrado, é porque é um cilindro equilátero, tá?
Ou seja, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos a geratriz aqui, que é a mesma altura, tá? A geratriz e a altura no cilindro é a mesma coisa. E nós temos aqui o raio, né? Nós temos o raio. Então, se a secção meridiana for um quadrado, é porque a geratriz ou a altura, que são a mesma coisa, né? Ela é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, 2 raios é o diâmetro, tá? Então eu posso dizer que a geratriz e a altura é igual ao diâmetro da base, tá certo? Então é só lembrar, quando for cilindro equilátero, forma quadrado, e aí formando quadrado, a geratriz é 2 vezes o raio da base, tá certo? Entenderam isso? Sim. Beleza, tá aqui a relação, tá? Ok, vamos fazer um exercício aqui então. Acho que vai dar tempo de fazer um exercício. Então nós temos ali um cilindro, tá? Nós temos um cilindro. Eu vou fazer ele aqui rapidão para nós. Ok, maravilha. E vou só inverter ele aqui. Opa, esqueci de copiar. Inverter verticalmente. Ele tá dando essas tretas aqui, mas é só cortar um pouquinho ele aqui, já era. Fechou. Ei, hein? Tá louco. Ninja. Muito bem, pessoal. Então, vou cortar aqui, pontilhar, porque isso aqui a gente não enxerga, tá no fundo, né? Determine o perímetro da base, a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Nossa, pediu tudo num exercício só, né? E o volume de um cilindro de revolução cujo raio da base mede 6 centímetros e a geratriz mede 10. Então, raio da base, 6 centímetros, e a altura dele, que é a própria geratriz, mede 10 centímetros, tá? Ok, vamos começar aqui então. Perímetro da base. Pessoal, o perímetro da base é a mesma coisa que o comprimento da circunferência, tá? Perímetro da circunferência e comprimento da circunferência é a mesma coisa. Então, como é que você calcula o perímetro de uma circunferência? 2πr, 2π vezes o raio. Então vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 6. O perímetro vai ser 12π centímetros apenas, não é centímetros quadrados, tá, pessoal? Okay? Não é centímetro quadrado porque a gente está trabalhando aí com comprimento, tá certo? O perímetro está dominado. Agora ele quer saber a área da base. Então vamos lá. A área da base é a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. A gente não usa o valor do π a não ser que o problema diga para usar, tá? Considere π igual a alguma coisa, tá? 3,14 ou 3 ou 3,1, sei lá. Então, π vezes o raio, que é 6, ao quadrado. Logo, a área da base deste cilindro vai ser 36π centímetros quadrados. Tá dominado. A área da base. Fechou o pastel. Agora vamos fazer... O que mais que ele pediu ali, pessoal? Área lateral, né? Pediu a área da base, vamos fazer a área lateral agora. Qual é a formulinha da área lateral mesmo? É o comprimento 2πr vezes a altura. É o comprimento da circunferência vezes a altura, tá? A área lateral, então, vai ser 2π vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é 10. Ou seja, a área lateral aqui vai ser 2 vezes 6, 12, vezes 10, 120 π centímetros quadrados. Tá? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim. Ok, show de bola. A área total agora, meus queridos, está dominado. Vamos levantar um pouquinho mais aqui. Tá. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então, a área total, nós temos 2 vezes a área da base, que é 36π, que está pronto já, mais a área lateral, que é 120π. Ou seja, a área total vai ser 72π mais 120π, que somando nós vamos ter aí 192, né?
192 pi centímetros quadrados. Esta vai ser então a área total do cilindro. Ok, fechou o pastel aqui ou não? Sim, né? Faltou. Agora falta o volume, né? Falta o volume. Então vamos calcular o volume agora deste cilindro. O volume, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é 36 π, a altura é 10, então o volume deste cilindro é de 360 π centímetros cúbicos. E fechou o pastelete, pessoal. Agora é só fritar e correr para o abraço, né? Tá bom? Então, olha aí, ó. Não é difícil, é só o cara ter os conceitos bem formados na cabeça sobre o objeto, né? Que não tem erro. Então, na aulinha de amanhã, de sexta-feira, a gente continua falando aí de cilindro, tá? E depois já vamos para o cone e a pirâmide e assim por diante. Tá legal, pessoal? Beleza, senhor. Valeu. Então tá, deixa eu parar a partilha aqui. O próximo professor deve estar aguardando já aí, tá bom? Beleza. Pessoal, um grande abraço aí. Até a próxima aulinha, até amanhã. Valeu, senhor. Valeu, tchau, tchau. Valeu, senhor. Tchau.